Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma quarta-feira de conteúdo aqui da GZM Academy. É um prazer estar aqui com você novamente para poder hoje falar sobre técnicas de anestesia local. Você, profissional da área da estética e da saúde, quero desejar já a você uma boa noite, um ótimo conteúdo e vamos ver aí quem que já está no nosso conteúdo. Vamos dar uma olhadinha aqui. Hoje nós estamos aqui com a nossa live aqui tudo tranquila. Boa noite para todos. Como que estão? Vamos lá então, já aproveita, vamos lá, enquanto o pessoal está entrando, eu vou pedir para você já ir fazendo o quê? Já vai deixando aqui a cidade e o estado de onde você está falando. Já deixa aí seus comentários, já deixa tudo certinho para a gente poder estar o quê? Vendo aqui como que tá. Eu tô com um probleminha aqui só nos meus comentários, mas vão deixando aí os comentários que eu vou tentar resolver aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui só uma coisa. Deixa eu ver. A gente colocar aqui. Deixa eu ver como que tá. Hoje os comentários aqui estão difíceis. Deixa eu ver no meu retorno aqui. Vamos dar uma olhada. Vamos tentando aqui, vamos dar uma olhada. Eu não estou tendo o retorno dos comentários de vocês. Tá ruim os comentários, mas eu vou pedir uma coisa para vocês. Vão deixando os comentários aí. Se até o final da live eu conseguir já visualizar, eu já vou falando, já vou tirando as dúvidas aqui de vocês. Caso contrário, eu vou gravar um novo vídeo aí para os comentários de vocês, tá certo? Mas podem deixar os comentários, porque aí nós já vamos falando também sobre eles. Combinados? Tudo tranquilo? Como que vocês passaram a semana? Tudo joinha? Espero que vocês tenham passado uma ótima semana, estejam muito bem e nós vamos começar já o nosso conteúdo, porque hoje tem bastante coisa, tem muita coisa interessante e também eu quero já avisar vocês que essa aula vai ser dividida em duas etapas. Hoje eu vou dar uma parte mais conceitual, da parte de anestesia local, e na próxima semana nós vamos dar exemplos práticos de como você fazer a anestesia local nos seus pacientes, tá certo? Então, vamos lá para o nosso conteúdo? Vamos conversar um pouco sobre anestesia local. Uma técnica que é segura e eficaz. Técnica segura, como todas as técnicas da área da estética, nós sabemos que assim, nem tudo é 100% seguro, né? Tudo tem o quê? As indicações, contraindicações, e nós podemos ter o quê? Vários efeitos colaterais e adversos. E quando a gente fala em anestesia local, olha, esse é o segredo maior, é uma das técnicas que tem maior risco de intercorrências. Não sei se vocês lembram daquele paciente que faleceu fazendo peeling de fenol. Uma das possíveis causas, ainda não saiu o relatório quando nós estamos gravando esta aula, uma das possíveis causas é o choque anafilático em decorrência à anestesia local, tá? Então, uma das possíveis reações que aquela pessoa teve para que ela entrasse em óbito é um choque anafilático, tá? Que é uma reação alérgica extremamente intensa, que pode acontecer normalmente na segunda ou terceira vez que a pessoa recebe a medicação. Então, normalmente não acontece na primeira vez, acontece segunda ou terceira vez que ele tem uma indução da resposta alérgica e aí ele tem uma resposta exacerbada, muito grande, dentro de um espaço curto de tempo, o que vai promover o quê? Vai promover a entrar em óbito. Então, isso é uma coisa que pode acontecer quando o paciente tem uma alergia muito forte, muito intensa aos anestésicos locais. Então, você tem que tomar um cuidado exagerado, tá? Risco existe, cuidados têm que ser muito grandes para minimizar o quê? Esses riscos nos seus pacientes. Então, é uma técnica muito segura, mas também tem que tomar muitos cuidados e por isso que eu dividi essa aula em duas etapas, duas partes, para você entender muito bem como que funciona os anestésicos locais. Então, por isso, nós vamos lembrar lá
Da onde que vem, né? O anestésico local, principalmente nós estamos muito acostumados lá no dentista. Dentistas, eles estão os profissionais que mais utilizam anestesia local para fazer os procedimentos odontológicos. Então, nós pegamos essa anestesia que eles realizam, tá? Nós profissionais da área da estética, e utilizamos esse mesmo anestésico, praticamente, para fazer as nossas anestesias para a harmonização facial e harmonização corporal. Então, muitos dos procedimentos de harmonização, como preenchimento, bioestimuladores, a parte de fios de PDO, alguns preenchimentos corporais, são mais doloridos. Por quê? São procedimentos minimamente invasivos, mas você necessita de uma cânula, você tem um pertuito de entrada e isso vai gerar uma maior dor ao seu paciente. Então, como gera uma maior dor ao seu paciente, nós normalmente utilizamos de anestesia local para poder fazer o quê? Para poder fazer esse tipo de procedimento. Então, é uma característica. Quem são os profissionais que hoje estão legalmente habilitados para fazer esse tipo de anestesia? Essa anestesia ela pode ser feita por profissionais farmacêuticos, biomédicos, enfermeiros, cirurgiões dentistas, estão todos autorizados a fazer esse tipo de anestesia para esse tipo de procedimento. Então, quando você tem esse tipo de procedimento, você pode estar realizando. Esteticista cosmetólogo, ele não existe nenhuma legislação que permita este profissional realizar esse tipo de procedimento, tá? Então, ainda existe um vazio na legislação que vai conversar com o profissional. Muitos profissionais estão realizando. O que eu sempre falo, se está realizando, que saiba o que está fazendo, tá? Dentro da área da estética hoje, existe um problema muito sério de normatização. Enquanto não tiver todos os conselhos conversando adequadamente, não vai ter o quê? Não vai ter formas ainda muito unânimes sobre esse assunto, tá? Então é muito complicado. Não sei se vocês viram, essa semana, ontem, teve o quê? A proibição da produção, distribuição, comercialização de produtos derivados do fenol para procedimentos na área da saúde e estética, mantendo liberados somente os produtos que são registrados na Anvisa para finalidades laboratoriais e analítica, tá? Então, o fenol ele continua sendo produzido, comercializado para quem usa o quê? Em laboratório químico, em laboratório de análises clínicas, que é necessário esse produto. Para procedimentos na área da saúde, para peeling de fenol, está proibido o comércio, segundo a Anvisa, de forma temporária, até que seja avaliado a real segurança deste procedimento. Eu achei que foi uma medida cautelar importante da Anvisa, frente aos casos que estão acontecendo, e até para poder começar o quê? Organizar o mercado. Tá? Organizar de forma mais séria esse mercado, onde você vai ter o quê? Onde tem pessoas que estão passando do limite, profissionais passando do limite e pessoas também passando do limite. Então, no meu entendimento, foi uma medida, sou normalmente crítico da Anvisa, mas foi uma medida extremamente importante e salutar para a área. Nenhum profissional, nem médico, nem outros profissionais podem estar realizando procedimentos de peeling de fenol agora até segunda ação da Anvisa. Tá? Então, não pode farmácia de manipulação manipular, distribuidores comercializar produtos mesmo para peelings de fenol, tá? Realizados por médicos. Então, neste momento, está todo mundo está o quê? Sem poder realizar este tipo de procedimento. Foi uma medida muito interessante e muito justa da Anvisa nesse sentido. E voltando para os anestésicos, então, dentro dos procedimentos que geram dor, o uso dos anestésicos locais, eles são extremamente importantes e são mais do que essenciais em alguns casos. Tem pessoas que sentem muita dor para realizar o procedimento. O limiar de dor das pessoas são diferentes. Tem pessoa que, por exemplo, olha, eu faço um procedimento, eu mesmo faço toxina botulínica em mim
não sinto dor nenhuma, não tenho problema com dores na toxina botulínica. Já fiz bioestimuladores, também não tive. Mas tem pacientes que eu preciso de praticamente quase anestesiar para fazer uma toxina botulínica, porque sente muita dor. Então é importante ter essa ferramenta ao nosso favor em caso de necessidade. Gil, todo mundo precisa desse procedimento de anestesia? Não, nem todo mundo. Então você vai ter que avaliar muito bem o seu paciente, ver as contraindicações, se o seu paciente tem esse tipo de contraindicação, para poder o quê? Estar realizando esse procedimento. Tudo bem? Então, isso é extremamente importante. E o que é uma anestesia local? Anestesia local é quando você faz o quê? O bloqueio lá no neurônio. Você vai bloquear o neurônio à transmissão nervosa. Então, você tem um bloqueio do canal de sódio, tá? Então, o canal de sódio do neurônio ele vai estar o quê? Promovendo o impulso nervoso, tá? Então você tem uma despolarização de membrana, uma variação de sódio, de voltagem, de carga positiva. Quando você tem essa variação, então você tem o quê? A transmissão nervosa. Lembram disso? Então, tendo essa variação de polaridade, o cérebro vai mandando a mensagem até chegar aonde? Até chegar lá no músculo, até chegar em todos os seus tecidos. Quando você tem um anestésico local, o que ele faz? Ele bloqueia essa variação de impulso, de polaridade. Então ela não deixa ter a saída de sódio para o meio extracelular. Então ocorre esse bloqueio. Consequentemente, ele vai ficar ali interrompida a transmissão nervosa. Então é um bloqueio temporário, onde você vai o quê? Em um determinado momento, em um período de tempo, você tem o bloqueio dessa transmissão, depois esse fármaco é metabolizado ou a nível plasmático ou a nível hepático e vai o quê? Voltar normalmente à transmissão nervosa. Então, ele é um bloqueio o quê? Temporário e parcial. Então, você tem a ação dele é aqui, ó, aqui no axônio. Então, ele impede que aqui no axônio, ó, você tenha o que é a transmissão nervosa para toda a parte do neurônio. Então, dessa forma, você tem o quê? Um bloqueio da sensação de dor, o paciente não tem essa sensação de dor, e não tendo essa sensação, você consegue o quê? Realizar o procedimento de forma muito mais tranquila, de forma muito mais salutar, tanto para você quanto para o paciente. Porque fala para mim, é muito chato sentir dor, não é? Eu acho. Eu tenho certeza que você também acha. Consequentemente, se o paciente está sentindo dor, você vai demorar mais para fazer o procedimento, você vai ter um maior risco no procedimento, você vai ter também o quê? Maior desconforto das duas partes, tanto do profissional quanto do paciente, em estar o quê? Realizando esse procedimento. Então, é muito traumático para ambos quando você não usa uma anestesia local. E essa anestesia local, ela vai ter como característica o quê? O que você vai ter como característica? Quais são os anestésicos? O primeiro anestésico local que foi conhecido, que eu tenho certeza que você já viu alguma coisa sobre ele, é a cocaína. A cocaína foi a primeira molécula anestésica local que foi lá em 1860. Então já faz muito tempo que sabe-se que a cocaína ela é o quê? Um anestésico local. Tanto é que como policial, quando ele vai fazer a abordagem de um pó fino branco, ele vê lá uma pessoa tá com um material que é um pó fino branco. O que ele faz? Ele pega, põe a ponta do dedo, põe na ponta da língua aquele pó. Por que ele faz isso? Quando ele põe na ponta da língua, se anestesiar a ponta da língua, ó, baixa assim, ó, mãozinha para trás, baixa a cabeça, porque vai ser o quê? Um anestésico local. Qual o principal anestésico local que é um pó fino branco? É a cocaína. Então aí você vai para a perícia para fazer a identificação adequada desse material. Mas naquele momento o policial ele só consegue ter o que? Essa identificação, que é um pó fino branco que tem anestesia local.
porque vai anestesiar a ponta da língua do policial. Então, por isso que ele apreende a pessoa, manda todo esse material para a perícia e aí o perito vai identificar se realmente é ou não essa substância. Hoje nós já temos aí alguns indicadores colorimétricos. Se você assiste alguns programas de aeroportos, você vai ver que a polícia usa muito material que colorimétrico, pinga algumas gotinhas do indicador e o indicador ficou azul, ele é o que? Cocaína, tá? Que é uma reação com alcaloides. A cocaína é um alcaloide, é uma base fraca. E ela foi a primeira que foi estudada com essa finalidade. Foi observado essa finalidade. A partir dela, você houve modificações moleculares, então modificações na estrutura da cocaína, tirou-se a parte que tem algumas intercorrências no nosso sistema nervoso central, que são as partes que nós utilizamos, que são utilizadas como drogas. Ao tirar essas partes e deixar só a ação anestésica, você teve o que? O desenvolvimento de outras drogas que são anestésicos locais e hoje são muito utilizados, como por exemplo, mepivacaína, prilocaína, tá? Todas as que estão derivados de caína, elas têm, a maior parte delas são derivadas da cocaína, tá? Então, são derivados de alcaloides que vieram o quê? De plantas, tá? Então, você fala assim, ah, nossa, todo produto natural é ótimo, não tem efeitos colaterais. Mentira, tá? Todo produto natural, derivados de plantas, que tem atividade biológica, tem também efeitos colaterais e efeitos adversos, que são efeitos que nós não desejamos. Por exemplo, a própria cocaína, tá? Então, tudo em excesso é prejudicial para o nosso organismo. Então, o que vai acontecer lá no nosso organismo? Vamos pensar então como que funciona a anestesia local neste momento. Você aplicou anestesia local, quer seja ela tópica, quer seja ela injetável. A ação dela vai ser no mesmo local. Com qual diferença? Qual tipo de nervos que nós vamos estar trabalhando? Nós vamos estar trabalhando num neurônio mais superficial, mais próximo do tecido, ou um nervo, tá? Onde você está aqui na bainha aqui de mielina, nos que tem mielina, nos neurônios que não tem mielina, você também pode bloquear. Todos aqueles que vão estar transmitindo o impulso de dor, você vai poder bloqueá-lo, tá? O que vai acontecer? Você vai bloqueá-lo de forma a que ele não passe mais essa mensagem que está tendo essa sensação de dor, tá? Então, como você vai fazer esse bloqueio, você pode fazer o bloqueio que nos neurônios que têm uma transmissão que é linear, tá? Sem a bainha de mielina, então essa transmissão é linear, você vai bloquear a condução do sódio aqui, ó. Você bloqueia a saída de sódio, o influxo de sódio, e aí ele não vai ter mais o que? A transmissão da dor. Já na bainha de mielina, quando você tem os impulsos saltatórios, você vai também o que? Dentro das bainhas, onde está a bainha, você também evita esse efluxo. E aí também você vai ter o que? Vai ter a parada da transmissão nervosa. Então, de acordo com a profundidade que vai estar o anestésico, de acordo com o local onde vai estar o anestésico local vai ser somente numa área pequena ou numa área maior. E essa área vai ser totalmente dependente o quê? Da profundidade e da região aonde você está aplicando o seu anestésico. O mecanismo de ação vai ser sempre o mesmo. Então ele vai ser, independente se for profundo ou não, o que vai acontecer? Lá no neurônio, você tem o quê? Você tem essa proteína de membrana, que é um canal de sódio regulado por voltagem. Então o que acontece? Ele vai liberar influxos de cálcio. Entra o sódio e sai o íon H+. Então você tem esse íon H+ aqui, ó, deixando a carga mais positiva, tá? Uma carga elétrica positiva do lado extracelular. Quando acontece isso, você tem a transmissão do impulso nervoso. O que o anestésico local faz? O anestésico local faz o quê? Ele é
aniônico, tá? Então, ele é catiônico, desculpa. Ele tem o quê? Uma carga positiva. Por isso que ele tem a característica de ter ele é uma base, tá? Então, ele tem uma hidroxila, OH, menos, e ele tem uma carga positiva. Enquanto ele está com essa carga positiva, ele não consegue entrar dentro do neurônio. Quando ele é neutralizado, tá? Então ele está na forma molecular, ele consegue passar aqui pela membrana celular. Ele passa pela membrana, tá? E ele vai para a parte intracelular. Na parte intracelular, ele bloqueia a saída do sódio. Ele bloqueia aqui o efluxo de sódio, ó. Então ele não consegue passar o sódio para o lado externo. Consequentemente, também não passa o íon H+. Então não muda o pH e não muda a carga elétrica do meio extracelular, nem do meio intracelular. Bloqueando assim o quê? Bloqueando então a transmissão nervosa. Isso daí vai facilitar o seu procedimento. Daqui a pouco, o que vai acontecer? Esse anestésico local sai desse sítio, porque é por competição que ele vai estar aí, ele vai sair, ele sai novamente do neurônio, ele sai pela membrana celular e vai ser o que? Absorvido, cai na corrente sanguínea. Alguns anestésicos já são metabolizados na própria corrente sanguínea, tá? Os anestésicos do tipo éster, e os anestésicos do tipo amida são metabolizados lá no fígado. Então, cada um tem um ponto de metabolização. E essa metabolização pode ser mais rápida ou mais lenta, dependendo do tempo que ele demora para ser o quê? Absorvido. Quanto mais rápido ele é absorvido, menor é o tempo de efeito do anestésico. Quanto mais tempo ele fica ali no tecido, então quanto mais tempo eu tiver ele ali dentro do meu tecido, maior é o tempo de anestesia. Isso vai mudar de perfil de anestésico para anestésicos e de composição também do anestésico, tá? Então, o que vai acontecer? Como nós falamos, nós temos dois modelos de anestésicos. Todos os anestésicos eles têm praticamente a mesma característica. Ele tem uma parte lipofílica, que é um anel benzeno. Ele tem uma cadeia intermediária e uma parte hidrofílica, tá? Que é uma amina. Uma amina aqui, ó. O que vai mudar de um anestésico para o outro é sempre o que? A cadeia intermediária. Nós temos os tipos éster, que tem essa cadeia aqui, ó, C-O-O-R, e amida, que ao invés de ser um carbono, é um nitrogênio, C-O-N. Então, ele vai ter essa amida aqui, ó. Então, você tem esses dois tipos de anestésicos. Eles vão ser classificados ou do tipo éster ou do tipo amida. O que ele vai mudar? É essa ligação. E aí, para cada anestésico, você tem o quê? Essas três cadeias, o R, o R1, R2 e R3. É a única coisa que vai mudar de anestésico para anestésico. Então, lidocaína, procaína, tetracaína, benzocaína, é, articaína, mepivacaína, todos eles são semelhantes. O que vai mudar entre eles vai ser o quê? Esses radicais. E aí, esses radicais vão interferir o quê? Na segurança, vão interferir na toxicidade, vai interferir também na indução do efeito e na duração do efeito. Cada um vai ter a sua característica própria. E isso vai então nos levar a dois tipos de anestésicos locais. Os derivados das amidas, por exemplo, a articaína, lidocaína, mepivacaína, olha lá, vocês já estão associando. Já os ésteres são a benzocaína, tá? A cocaína, tetracaína. Vocês já deram uma olhada aí diferente? Vocês já viram situações aí do dia a dia? Os anestésicos locais derivados de amidas, normalmente nós utilizamos eles da forma injetável. Os anestésicos do tipo ésteres, nós utilizamos na forma tópica, a maioria deles, com raras exceções, por exemplo, a lidocaína, tá? Então, a maior parte dos
anestésicos tópicos, eles são do tipo éster. Por que eles são do tipo éster? Que a hora que ele é absorvido, ele já cai na corrente sanguínea e já é metabolizado. Ele é mais seguro. Por isso que eles estão em pomadas de venda livre, são mais tranquilos. Já os que são mais intensas as reações, eles são aqueles metabolizados no fígado, porque eles vão demorar mais para ser metabolizados, então eles vão para outras regiões também. Por isso, da toxicidade aumentada também durante desses anestésicos. Então, ele vai ficar mais tempo na corrente sanguínea, podendo gerar efeitos tóxicos em outros tecidos. Essa é uma grande diferença. Então, o que vai acontecer? Você vai ver que o risco quando você usa os anestésicos injetáveis é muito maior do que quando você usa somente os tópicos. Os tópicos, eles são mais tranquilos? São. Então, se você pode dar preferência pelos tópicos, você vai optar por eles. Gil, eu preciso fazer os injetáveis. Então, nós vamos utilizar as amidas. Normalmente a articaína, a mepivacaína e a lidocaína. O principal que nós utilizamos é a lidocaína. Tá? É o mais comum de nós estarmos utilizando dentro das harmonizações. Mas também pode usar esses outros dois, a articaína e a mepivacaína, muito tranquilos também. E aí, o que nós vamos ter? Nós vamos ter, então, vamos voltar aqui para essa nossa apresentação aqui. Nós vamos ter três modelos, tá? Três tipos de anestesia local. Tá? Três modelos de anestesia local, que é a anestesia infiltrativa, anestesia de bloqueio e o botão anestésico. São os três modelos que nós vamos utilizar na área da estética. Tá? Por que nós vamos utilizar esses três modelos na área da estética? Esses três modelos eles já vão suprir todas as nossas necessidades de procedimentos, onde o botão anestésico eu sempre vou utilizar ele quando eu vou fazer o que? O pertuito. Opa, tá errado aqui. Pertuito de entrada. O que é o pertuito de entrada? É onde eu vou fazer a introdução, por exemplo, de um fio, vou fazer a introdução de uma cânula. Então, é ali na derme e epiderme, eu quero anestesiar aquela região. Então, você vai fazer o quê? O que a gente chama de botão anestésico. Você vai entrar através de uma injeção intradérmica e depositar um pouco de anestésico. Então, você vai fazer aí 0,1 ml, 0,05 ml de anestésico só na derme e epiderme. Qual é o objetivo? É você fazer a entrada de uma agulha de maior calibre. Então, a gente sempre fala, né? Nossa, eu vou entrar com uma agulha 40x12 no meu paciente. Coitado do meu paciente, ela é muito grossa, ela é isso, ela é aquilo. O que vai acontecer? Quando você entra com esse tipo de material, uma cânula 18G ou uma agulha 40x12, ela é muito grossa. Então, o paciente sente um desconforto maior. Se você faz esse botãozinho anestésico, você consegue o quê? Você consegue fazer a perfuração da pele de forma o quê? Indolor. Então, você faz, o paciente não sente nada e você consegue o quê? Fazer o seu procedimento de forma muito tranquila. Tá? Então, ela é muito sossegada. Quando você pensa depois, eu tenho que passar a minha cânula na região subcutânea, não existe nervos ali nervando a maior parte. É uma região que você pode passar a cânula e normalmente o paciente sente o quê? Ele sente aquele desconforto de estar passando alguma coisa sobre a pele, tá? Mas às vezes você pode tocar num músculo, você pode tocar na derme e o paciente sente aquela pressão e às vezes sente até um pouco de dor, tá? Sem contar o desconforto daquela cânula passando. Então, uma das técnicas que nós utilizamos é a anestesia de bloqueio. Tá? O que é essa anestesia de bloqueio? Nós vamos fazer uma injeção infiltrativa na região subcutânea. Então, nós vamos infiltrar
na região subcutânea, ali no tecido subcutâneo, um pouco de anestésico local. Então, nós vamos fazer a infiltração ali, normalmente 0,1 ml, 0,1 ml por centímetro quadrado, tá? Em média, mais ou menos isso que nós vamos estar utilizando, tá? Para você fazer o quê? Em pontos de 2 em 2 centímetros, né? Normalmente, pontos de 2 em 2 centímetros. Então, a cada 2 centímetros, você faz um pontinho e deposita 0,1, 0,2 ml. De forma que você faz o quê? A cada 1 centímetro, você tem o quê? Você tenha 0,1 ml tranquilo ali. A cada 1 centímetro quadrado, você tem 0,1 ml de anestésico. Vai ser o suficiente para deixar o que? Aquela região também sem a transmissão do impulso nervoso. Então você vai passar a cânula, se você tocar no músculo, tocar na derme, ele não vai sentir esse desconforto. E ele sente menos o desconforto da passagem da cânula. É um efeito bem interessante quando você faz a passagem. Gil, é obrigatório? Tem pacientes que você não precisa. O botão anestésico é super indicado em todo mundo. Mas essa anestesia de bloqueio, tá? Não vai ter tanta necessidade, tá? Tem pacientes que preferem, tem pessoas que não vão assim achar tão ruins. E aí você tem anestesia infiltrativa de bloqueio do plexo nervoso. Então, o que é essa anestesia? Essa anestesia você já vai bloquear o quê? Uma região do seu rosto. Então, você já vai pegar um nervo já numa cadeia maior. Então, você já vai, por exemplo, quando você vem e faz o quê? Ó? Você faz a ação aqui, ó. Você está lá na região aqui, na mentoniana, né? E você vai aqui, ó, no forame mentoniano ou nesse forame aqui, ó, e vai fazer no mentoniano, você vai fazer o que? O bloqueio de toda essa região aqui, ó. Então você faz a infiltração aqui, ó, lateral ao pertuito, tá? Lateral ao forame orbicular, supraorbicular e o infraorbicular. Você fazendo esse tipo de bloqueio, tá? Você vai bloquear toda essa região, ó. Então, quando você vem aqui no infraorbicular, aqui, ó, tá? Você está aqui no infraorbicular, você faz o bloqueio de toda essa região azul, ó. Quando você faz no supraorbicular, você vai fazer todo o bloqueio aqui, ó, nessa região em vermelho, tá? E no mental, você vai fazer toda essa região aqui, ó, mais inferior. Então você tem um bloqueio já regional. Quando você faz esse bloqueio regional, você vai o quê? Aplicar em torno de 0,3 a 0,4 ml lateralmente ao forame. Você nunca vai entrar no forame, porque senão você vai lesionar os nervos, tá? Do nervo trigêmeo. Se você lesionar, a paciente tem parestesia completa aí por um bom tempo, nunca mais volta, tá? Então você sempre vai fazer o quê? Lateral ao forame e vai fazer o quê? Uma infiltração da anestesia. Então, se você observar, toda anestesia que você faz de forma minimamente invasiva, ela é o quê? Infiltrativa, tá? Ou você vai bloquear uma região menor ou uma região maior. Vai depender da área onde você vai fazer, o nervo que você está o quê? Atingindo, tá? Então, de acordo com o complexo que você atinge, você vai pegar uma área pequena ou uma área média ou grande, tá? Então, é assim que você vai estar o quê? Pensando quando das anestesias. Então, você vai fazer o quê? Uma anestesia, você vai vir aqui, ó, lateralmente ao forame infraorbicular e vai fazer a aplicação. Você vai ver que a maior parte, entre 1 e 3 minutos, já vai ter essa anestesia e você vai conseguir fazer a aplicação, tá? Você vai conseguir fazer o seu procedimento de forma muito tranquila. A mesma coisa vale para o corporal. No corporal, nós vamos trabalhar mais o que?
a infiltrativa local. Tá? Então, você vai fazer mais infiltrativas subcutâneas para fazer o procedimento de harmonização corporal. Na harmonização facial que nós utilizamos essa de bloqueio mais regional, tá? Então, é só na harmonização facial que você vai utilizar. Fora isso, todas as outras você vai fazer a subcutânea. Então, você vai fazer o quê? Aquela aplicação assim, ó. Você vai pegar através de a injeção, uma agulha e seringa, e vai fazer de forma subcutânea a aplicação, ficando muito mais prática e muito mais o que? Segura a sua aplicação. Combinados? O que vocês acharam? Hoje eu quero trabalhar esse conceito de anestesia para você começar o quê? Começar a ter uma ideia da anestesia, para que na próxima semana nós consigamos o quê? Avançar um pouquinho mais. Na próxima semana nós vamos falar o quê? Nós vamos trabalhar quais são as anestesias que você vai utilizar e por que que esse efeito vai ser diferente. Então, por exemplo, você já viu que tem algumas anestesias que vem efedrina, noradrenalina junto. Por que dessa noradrenalina? Lembra que eu falei que você tem o quê? Você tem a ação da anestesia no local só, onde você aplicou. E que se ela for para a corrente sanguínea, você vai ter o quê? Perdeu o efeito dela. Então ela saiu ali do neurônio, ela caiu na corrente sanguínea, o efeito dela já se perdeu. Se já se perdeu, a anestesia acabou. Então, o que nós temos? Nós temos algumas anestesias que nós temos o quê? Com epinefrina ou noradrenalina, que vai ser o quê? Um vasoconstritor. Você faz uma vasoconstrição. Quando você tem essa vasoconstrição, você faz o quê? Você dificulta a absorção. Dificultando a absorção do anestésico, o tempo de duração do efeito vai ser maior. O sangramento também vai ser o quê? Menor. Por quê? Você vai estar com o vaso mais colabado, mais fechadinho, tá? Então você está com uma vasoconstrição. A hora que você está com vasoconstrição, então se você pegar um vaso, a quantidade de sangue que está saindo por aquele vaso é o quê? Bem menor do que se ele estivesse no calibre normal. Então você também tem o quê? Diminuição de formação de hematomas, potencializando assim o que? O seu tratamento. Então, áreas onde você tem um risco maior de ter o que? Ações de hematomas, com vasoconstritor, facilita muito a vida do paciente, tá? E a vida também do profissional. Só que nem todos os profissionais estão habilitados para usar o que? Com vasoconstritores. Então, tem alguns profissionais que podem utilizar e outros que não podem, e outros que não falam nada na legislação, tá? Mas a vigilância sanitária não autoriza comercialização para alguns profissionais. Então, normalmente, a maior parte das vigilâncias sanitárias só autorizam para médicos e dentistas. Algumas vigilâncias sanitárias, os conselhos conseguiram demonstrar que com vasoconstritor ou sem vasoconstritor, você pode estar fazendo a aplicação. Outros ainda não. Então, algumas cidades têm a comercialização, outras cidades não têm. Tá? Então, é muito dependente ainda da vigilância sanitária. E aí entra, do mesmo jeito que eu elogio, eu também critico, a regulamentação nossa precisa melhorar para que nós possamos ter uma uniformidade melhor dos nossos protocolos. Tá? E também tem o detalhe, quando você entra com vasoconstritor, você também faz o quê? Ó, variação de pressão arterial, você também tem estímulo vagal, que você pode gerar aí e o paciente entrar em desmaio. Então tem que tomar um cuidado maior quando você usa anestesias com epinefrina, tá? Com noradrenalina. Então o risco também aumenta. Ela é boa que não tem a parte do hematoma? Sim, mas aumentam os riscos de uso. Tá? Então, você tem que avaliar o paciente, como que o seu paciente está, para saber se você vai usar ou não esse tipo de anestésico. Combinado?
Você entendeu? E eu tô aqui hoje, eu tô assim, tô desesperado aqui porque eu tô com um problema, não consegui resolver o problema aqui. Já dei uma olhada aqui, não tô conseguindo o quê? Ver as mensagens de vocês. Eu estou fazendo hoje literalmente no escuro esse nosso encontro. Não, não conectou aqui e eu estou olhando aqui no meu celular aqui também. Eu não estou conseguindo visualizar. Eu peço desculpas hoje para vocês, tá? Peço desculpas mesmo. Eu vou pegar no meu computador, vou baixar todas as mensagens de vocês e vou montar um vídeo neste próximo final de semana, falando, respondendo as perguntas de vocês, tá? Hoje deu ruim aqui, não, deu um trabalho terrível aqui. Mas prometo para vocês que eu vou fazer um vídeo respondendo essas perguntas, tirando as dúvidas. E na próxima semana, tá? O certificado vai estar lá na descrição desse vídeo, tá? Na descrição do vídeo já está o link para o certificado de vocês, para quem precisa do certificado, quem gosta dos certificados, está aí o certificado, tá? E na semana que vem nós vamos detalhar ainda mais essa parte dos anestésicos locais. Tudo bem? Então eu vou pedir desculpas para vocês por não conseguir ver aqui os nossos comentários, essas coisas. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram da aula, já deixa aí que foi boa aula para a gente poder compartilhar mais. Já peço para você também compartilhar com seus amigos essas aulas, esses conteúdos, tá? Os certificados ficam até amanhã às 19 horas, liberados para vocês fazerem o download, tá? Fazerem o upload, qualquer coisa manda mensagem para mim. Deem sempre uma olhada no e-mail de vocês, coloque o melhor e-mail, confira antes de colocar, confira o seu e-mail. Por quê? Vai por e-mail esse certificado, tá? É automático. Você digitou, ele já vai mandar para você, tá? Vai demorar aí pouquíssimo tempo. Pensando no meu sistema de envio, é menos de 1 minuto. Então, ele chega aí para você, dependendo muito que da sua caixa de entrada. Então, dá uma olhadinha na sua caixa de spam, nos e-mails de lixo, se não está recebendo. É aí que acontece muito. E também acontece muito o quê? De você comer bola na hora de colocar o seu e-mail, tá? Sabe aquela hora que você coloca e esquece de digitar alguma coisa? Então, eu peço encarecidamente para você, dê uma olhada certinho na hora de fazer o material de vocês, o e-mail de vocês, se está certinho para receber ele de forma mais confortável aí na sua casa. Combinados? Então, eu já quero deixar aqui um grande abraço para vocês, desejar uma ótima semana e na próxima quarta-feira já vamos resolver esse problema aqui do nosso chat para poder conversar com vocês de forma muito tranquila e muito sossegada. Combinados? Desejo para vocês uma ótima semana, um bom final de semana para quem está assistindo aí, tá? E na próxima quarta-feira nós vamos continuar falando sobre anestesia local, tá bom? Um grande abraço e até a próxima semana. Tchau, tchau.